Fala rapaziada, como é que vocês estão? Cara, uma coisa que eu não falei no vídeo passado que pode ser adicionado é a questão da gravidade do personagem. Porque se você colocar o personagem tipo pra andar no ar, ele vai andar. Mas você pode botar uma gravidade nele, por exemplo, tipo, se é, ele não tiver no chão, exclamação, isoflur, aí você bota pra ele começar a cair, né? Tipo, velocity.y mais igual a 10 pra ele ganhar uma gravidade. Beleza? Uma força na posição Y, tá vendo? E aí todas as regras ainda continuam sendo aplicadas, ele não cai das plataformas e tal, que é bem interessante. Beleza? Eu vou tirar agora ele aqui por enquanto, pra gente não precisar ficar aquecendo muita cabeça, porque o inimigo que a gente vai fazer agora, que é o inimigo voador, ele é muito mais simples, cara, do que isso, sério. Vocês vão ver como. Ele é tipo um pouquinho mais complexo de entender algumas coisinhas, mas ele é mais simples de fazer. Quando você pega o código, mano, se você não entender, tipo, pega o código, depois tu vai acabar entendendo, tá ligado? Mas o que tu vai fazer? Vai criar um character body, que é um corpo com física, né, do mesmo jeito e tal. Aí vai criar um collision shape e a gente vai criar aqui a mesma coisa. Vou criar aqui um corpo quadrado, criar aqui enemy 02 e vou colocar aqui sprite. E eu vou colocar o mesmo sprite da patinha, beleza? Porque, tipo, né, não tem outros sprites. Mas no caso aqui, vocês botariam um pássaro, alguma coisa, porque vai ser um inimigo que voa, né? Então, seria bem interessante que fosse condizente com o negócio. Mas vamos lá. A gente vai criar um novo código e o node default, beleza? Vou criar aqui na parte scripts. E vamos lá, o que a gente vai fazer? Rapaziada, pra gente saber, pra gente fazer um pássaro, a gente precisa saber, tipo, onde é que o player tá. Eu vou salvar aqui a cena. Vou salvar aqui em cenas. E eu vou chamar ele pra aqui, pra cena do mundo. Beleza? Vamos multiplicar por 2 o transform, né? Básico. O que acontece? O pássaro ele vai ficar no ar. E aí, quando o player entrar na área dele, o pássaro vai ficar indo em direção ao player, voando, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa de uma área. Então, vamos lá no NM2 e área 2D. Vai criar um collision na área. A gente pegar e se o player está não ou não na área. Vou criar redonda e vou aumentar um pouquinho aqui, ó. É Ctrl S para salvar. Eu vou aumentar um pouquinho mais. Beleza? Aí é tudo do que vocês preferem, né? Mas enfim. Se eu salvar essa cena agora, não acontece nada. Eu vou até tirar a depuração para ficar melhor. Mas não acontece nada. Tá ligado? Ou vai estar só a patinha lá no céu e tal. E se a gente entrar na área dela, nada acontece porque a gente não programou. Mas vamos no MM2 e vamos fazer o seguinte. Para a gente conseguir ir em direção ao player, a gente precisa primeiro pegar o player. Como é que a gente vai pegar? Com a área. Então vamos na área, ó, e vamos em body entity, beleza? E a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar uma variável chamada player, que ela vai começar vazia. A gente ainda não tem esse player, então a gente vai criar ela só vazia. E a gente, quando o player entrar, quando body.name igual a player, ele entrar na área, se um corpo entrar e o corpo for o player, aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa variável player e vai dizer que ela é o corpo. Vocês vão entender isso aqui. Por que que eu vou fazer isso? Eu vou printar aqui, ó, o que é a nossa variável player. E vamos rodar a nossa cena. Olha o que vai acontecer. A gente tá com ela vazia aqui, ó, nu. A gente não tem, o pato não sabe é, qual é o player, tá ligado? Ele tá vazio. Mas se a gente entrar na área, olha o que acontece. Ele localizou qual é o objeto do player. É um character body 2D 284, 42, não sei o que. A gente localizou. Primeiro passo concluído, rapaziada. Conseguimos localizar onde é que está o player. Quem é o player? Agora a gente pode segui-lo. A gente tem todas as informações dele, a posição dele, entendeu? O que a gente vai fazer? A gente vai precisar de uma direção. Vamos tirar esse ready e vamos criar uma variável de direção. O var t igual a, sei lá, 0. Vamos supor aqui. E a gente vai fazer o seguinte. A direção vai ser igual a. Eu vou explicar isso aqui, viu, rapaziada? Mas relaxa. Vai ser igual a player ponto global position menos global position ponto normalized. É assim. E isso aqui se player.
O que que é isso aqui? Calma aí, rapaziada. Vamos lá. Aí, move and slide. A gente tem que usar o código de movimento. E velocity. Calma aí que eu vou explicar tudo isso aqui. Relaxem pra caramba. Beleza, é só isso aqui, mano. É só isso aqui e você tem o código inteiro do personagem que voa e te segue. Beleza? Posso colocar isso aqui fora, inclusive. Vou colocar aqui, ó. Se não... Não, se não, velocity ponto... Velocity igual a vector ponto 2.0. Copiem isso aqui, eu vou explicar tudinho, beleza? Vamos lá, o que que é isso aqui? Rapaziada, vamos lá. Vou tentar explicar isso aqui tudinho pra vocês. Vocês entenderam a parada do player, né? Quando o player entra na área, quando um corpo entra na área, se o nome dele for player, a gente pega esse corpo e preenche ele na nossa variável player. Sabendo disso, se o player entrou, né? Se aqui, ó, se existe a variável player, se ela não é igual a vazia, ela vai rodar isso aqui. Rodando isso aqui, ele dá velocidade para a gente conseguir chegar até o player. Como que isso funciona? A gente pega a posição do player menos a nossa posição e assim a gente consegue encontrar em que direção a gente consegue seguir. É isso que eu falei que poderia ser um pouco complexo, mas assim, imagine o seguinte: tem até aqui o player, né? E tá aqui a nossa patinha. Se a gente pegar a posição do player no mundo e pegar a posição dela, a posição do player menos a posição dela, a gente consegue ver qual é a diferença de distância entre os dois. E assim a gente consegue saber pra onde a gente pode ir, tá ligado? Pra encontrar o player. É por isso que a gente faz essa subtração, beleza? E o normalize é só pra ele andar numa constância, pra ele não andar mais rápido nas diagonais. Basicamente é isso. Aí aqui, quando a gente descobre a direção, é assim que a gente descobre a direção. Eu acho que é a parte mais complexa, mas do resto é muito fácil. Você só pega essa direção e multiplica por uma velocidade, que a nossa velocidade é 100. E aqui ele vai mais rápido se você aumentar isso aqui, né? Você pode até criar uma variável e tal de speed. Aí, beleza. Então, tipo, agora, vamos lá, vamos testar. Ó, se a gente estiver aqui com um patinho, ele vai ficar parado. Aí quando a gente entra na área, olha aí, ó. Ele segue a gente, beleza? Ele tá colidindo com o player, porque é aquela parada que eu falei de antes. O enemy tem que colidir apenas com o mapa, collision. Ele é o 2 ou é o 3, sei lá. Colide com o mapa, sei lá, esse tipo de coisa, tá ligado? Vocês sabem. Ó, caralho, pera aí que eu botei errado. O enemy 1, ele era qual, mano? Ele era 2 e colidia com 2. Pera aí. Enemy 2, colide com 2. Tá, deixa eu ver aqui. Vou botar ali pra ele ser o 2 e colidir com o 3. O 3 vai ser o mundo, beleza, rapaz? Então vamos colocar aqui, ó. Road, Tile. E vou vir aqui, ó. Vocês clicam em Tile 7, ó. E vai em Physics Layers. E o mundo vai ser 3. Beleza? É isso. E aí eu vou modificar o 1 pra, tipo, ele só colidir com 3. O Swaycast dele, beleza? Que é o mundo, né? Ele só colide com o mundo. É isso. E o enemy dele também colide com o mundo. A gente pode mudar o nome dele aqui no projeto, né? Como eu falei pra vocês. Road. E aqui vai aparecer aqui o nomezinho, ó. Road. E beleza, a gente tem 3 camadas, que é o Road, o Player e o Mundo. Road, Player e o Enemy, beleza? O nosso Player tem que colidir com o Mundo, né? O 3, ó. Senão ele vai cair. Beleza? E é isso. Agora, ó, se eu seguir aqui, ó. Ele tá seguindo a gente direitinho, ó. Tá vendo? Ele segue a gente porque ele sabe exatamente qual é a direção que ele precisa seguir e na velocidade que a gente colocou, beleza? E assim a gente tem um inimigo que voa. No caso, não tá voando porque não tá com sprite, né? Mas é só colocar um spritezinho do pássarozinho voando. E a gente pode fazer o seguinte, ó. Pode fazer um código para ele virar. Eu não vou fazer um código para ele virar porque é a mesma coisa. Se o dir, é só botar se o dir for positivo, ele vira o sprite. Se for negativo, ele vira de novo. Mas eu quero fazer o seguinte. Se ele sair da área, body exit, ele sair da área, vou conectar com o inimigo 2. Eu quero, se quem saiu da área foi o player, eu vou fazer o seguinte, a nossa variável player vai ser igual a nu.
Então ela vai se tornar vazia de novo. O que que tá acontecendo? Se a gente entrou na área do inimigo, ele preencheu essa variável dele de player. E assim, isso aqui se torna verdadeiro e ele consegue seguir a gente, tendo a nossa direção e uma velocidade. Mas se quem saiu dessa área foi o player, então a variável player é igual a null. Sendo assim, a velocidade dele é um vector zero, é uma velocidade zero. Beleza? O x e o esse vector zero nada mais nada menos que significa que o x e o y dele vão ser zero. Basicamente é isso. Então agora, se a gente se movimentar, ó, se eu me movimentar e eu vir no pássaro, ele vai me seguir a todo momento. Aí, se eu sair da área dele, ele para de me seguir. É como se fosse a visão dele, né, no jogo. Tem muito inimigo que é assim. Então, ó, ele me segue. E aí, quando ele sai da área dele, ele para de me seguir. Beleza? Então, basicamente, é isso por hoje. Beleza? Vocês podem fazer ele inverter a imagem e tal, esse tipo de coisa. Mas, mano, basicamente é isso. Muito obrigado por assistir. E é nóis.